Fala galera do canal Risson, fazendo aqui mais uma manutenção. Optei por desmontar a caixa toda, certo? Eu não ia fazer isso, na verdade, só que já que eu vou querer deixar, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já que eu vou querer deixar uma cavazinha aqui na madeira para essa tela encaixar mais, aí eu vou optar por desmontar a caixa toda, né? Até porque eu vou ter que fazer uma marcação aqui e sair tirando essa madeirinha assim, só a primeira capa mesmo da madeira, né, no caso, para ela encaixar mais um pouco, certo? Para não ficar assim, ó, certo? Isso aqui é perigoso pra você se cortar, né? Eu já me cortei aqui várias vezes, inclusive. Fiz um taio brabo aqui no meu dedo, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Isso tá me doendo, ó, que vocês não imaginam. Então é perigoso. Então, embora não vai ficar assim, claro. Aqui é porque tá falta de acabamento, né? Mas eu quero deixar ela bem entortadinha mesmo, sabe? Pra ficar show de bola, certo? Vai encaixar bem ali. Embora o acesso aqui vai ser pouco, mas pode alguém, né, desavisado vir aqui sem querer, né? Embora não vai ficar assim não, mas... Então assim, eu vou optar por desmontar a caixa toda. Até porque essa caixa aqui está muito velha, galera, viu? Tá bastante velha, então eu quero dar uma geral, né? As novas não, as novas beleza, eu fiz agora recentemente, não precisa de manutenção nenhuma. Mas mesmo assim, como eu vou fazer aquele acavazinho ali, então eu vou ter que desmontar ela toda. Já que eu não tenho evento hoje, né? Então eu vou ter essa semana aí pra fazer isso, né? Começo a fazer hoje, deixo tudo desmontado aí, e aí no decorrer da semana, a partir de... amanhã pela tarde, porque pela manhã eu tenho um compromisso, então já começo a fazer esse serviço. Talvez eu vou deixar a caixa desse jeito mesmo, certo? A tela no caso, né? Desse jeito, sem pintar. Eu achei até bonita, ela é muito bonita mesmo, viu galera? Embora aqui é só passar um spray depois, não tem problema nenhum. Minha preocupação é porque eu vou botar o tecido ortofônico por baixo da tela, né? Então, caso eu passe spray, eu tenho medo de ficar tapando esse buraquinho aqui. Mas aí haja spray pra tapar, né? Não, acho que não chega a tapar não, né? Acho que não tem problema nenhum não, né? Porque pintar depois que tiver instaladinho é chato. Eu queria pintar a tela antes, mas eu achei até legal assim, ficou muito bonito assim. Aí talvez eu deixe assim. Aí o que é que eu vou fazer para não enferrujar? Eu vou usar esse material aqui, certo? Até porque tem aqui, ó, ele previne oxidação, ferrugem e corrosão. Então é muito bom, né? Então eu acho que eu vou ficar usando ele, passando sempre o pano, porque eu já usei essa tela aqui antigamente, assim, há um tempo atrás. Eu já comprei dela já, né? Para usar essas caixas aqui mesmo, inclusive. Só que teve um tempo que ela ficou parada, então ficou bem manchada, ficou toda enferrujada, sabe? Ficou muito feia. Então para manter ela assim, que tá muito bonita ela, tá bem novinha, então eu vou ficar passando esse super lube aqui. Não é bem um super lube, mas, né? Aí eu vou ficar passando ele, né? Que aí evita ele enferrujar, né? E aí depois eu pinto, até porque detalhe, isso aí é só estética, não vai influenciar em nada, né? Eu acho bonitinho assim, mas depois eu pinto. Então aí eu vou desmontar aqui as caixas. Daqui a pouco eu trago para vocês aí a atualização. Valeu? Eu já comecei aqui já malinar nela. Aí eu vou desmontar. Vamos concluir aqui o serviço das caixas, né? Tá aqui elas, certo? Tá aí como é que tá ficando. Eu por enquanto eu vou deixar assim mesmo, certo? Sem pintar. Ela é bem bonitinha assim, certo? Quando ela vem nova ela é show de bola. Vou mostrar mais de perto aqui o tecido ortofônico, olha lá, tá vendo aí? Dá pra ver, né? Fica muito bom. Inclusive eu não estou usando cola, certo? Não estou usando cola. É um pouco ruim de botar, mas quando você pega o macete vai embora. Aí eu boto esse parafusozinho aqui só pra dar uma fixada a mais, depois não ficar, pra não querer vibrar, certo? Aí botei mais um aqui, outro aqui e outro aqui, ó. E aqui também tem parafuso no caso, né, ó, tá vendo, ó? Certo? Eu não dei a cava na madeira ainda, certo? Não fiz isso. Eu tô fazendo os testes de ver como é que tá. É provável que eu não faça isso não, certo? Porque assim, eu não quero muito perder tempo fazendo isso aqui, né? Sendo que essa caixa eu quero trocar o mais rápido possível. Então eu quero praticamente achar um motivo para trocar logo ela, né? Embora tenha que ver as condições, é claro, é óbvio, mas mesmo assim eu quero trocar logo de caixa. Então a ideia é usar dessa forma, até porque eu queria mais era a tela, porque aquela tecido ortofônico, né, fica muito frágil, aqui vai ficar dura, né, então, né, facilita bastante. Então essa é a união das caixas, tá vendo, ó? É a união dela, sabe como é que fica? Ela não tem uma borda muito redonda, vocês podem ver, ela é quadrada mesmo, certo? Não é uma borda muito redonda,
A outra caixa que eu fizer, eu quero fazer talvez um canto mais arredondado, né? Ficar mais bonitinho. Mas por enquanto, o sistema de som vai ser esse. Aí aqui o fundo, eu havia comentado para vocês. Eu fui lá na gráfica lá e pedi pro cara fazer um moldezinho, sabe? Só que quando eu botei o molde aqui, esse spray derreteu o papelzinho, que é muito frágil, tá ali o papel no chão ali. Aí ele derreteu, aí não ficou muito legal. Aí eu vou pintar assim mesmo rápido, né? Mesmo sujando tudo. Aí depois eu venho aqui, ó, passo um pincelzinho aqui, só nessas partezinhas aqui, ó, certo? E fica tudo pretinho assim. Aí é a caixa de acabamento, certo? Aí eu quis marcar assim porque para usar o lado certo, porque no caso eu tô usando, né? Como eu falei aí no vídeo anterior, falante e driver. O driver sempre fica no meio do palco, né? Certo? Para dentro do palco, na verdade. Então essa é a ideia de usar, certo? Então tá numerado certinho aí, né? Essa L1 aqui é onde fica o bumper, que é a primeira caixa de cima. L1, aí desce L2, aí L3 e L4, certo? Que elas estão aqui, as duas aqui. Então eu vou montar agora. Essa aqui tá pronta, no caso já, né? Com o tecido tudo certinho já. E as demais agora falta só aprontar, as de lá, certo? Aí eu vou soltar aqui rapidão o som pra vocês ouvirem aí. Não faz diferença, certo, gente? Não dá diferença nenhuma eu usando o tecido com a tela. É o mesmo som, não, né? Eu até acho mais bonito assim, na verdade. Eu gosto mais assim. O que é que eu posso dizer para vocês aqui rápido? Essa caixa, até porque online a ideia é justamente essa, ela não tem uma abertura muito grande na vertical, certo? Eu tô aqui, ó, nessa posição, né? Quando eu baixo aqui, ó, a pressão sonora aumenta, né? Ou seja, eu tô bem de frente mesmo com as duas células aí, com as duas caixas, então tem aquela soma, né? Então por isso a importância de você fazer um arranjo, né? Com várias caixas, porque aí vai ter aquela pressão maior. Então se eu tivesse no caso aqui, com outra caixa aqui em cima, eu já ia receber já uma pressão maior. Quando tiver a outra em cima ainda, que são 4 caixas ao todo, pronto, aí é que eu vou receber mesmo aquele tiro bem abrangente, certo? Então vai se somando bastante, né? E o bom é isso, porque eu tava preocupado, porque como essa caixa não tá calculada na letragem correta, assim, não tá
projeto mesmo como deveria ser, eu tava com medo de cancelar, né? Porque pode ser que da forma que você faça, até porque tem um plug de fase aqui, então e o plug não foi calculado, então é perigoso cancelar. Quando você liga uma caixa é um som, quando liga duas caixas é outro som totalmente diferente. Então eu tava com medo de não somar, e ela soma bastante. Então quanto mais eu vou empilhando caixa, ela vai se somando mais, né? Que essa justamente é a ideia, justamente essa, né? Claro. Então é só uma ressalva aí pra vocês, mas tá aí, né? A caixa tá tocando muito bem, ficou show de bola com essa tela aqui. Não vibra, não tá vibrando, certo? Tá tudo certinho. Eu vou agora concluir o resto das caixas, e aí eu já trago pra vocês quando eu tiver com elas já tô tocando. Valeu? Fala, turma, voltando aqui para atualizar vocês aqui sobre as altas. Tudo pronto, tá lá atrás, certo? Tudo prontinho ali. Vou fazer alguns comentários aqui com relação a essas altas aqui, porque tem gente que tem dúvida ainda, certo? Vou baixar aqui mais um pouquinho as altas lá, que tá ligado o som lá. Vamos lá, eu explico aqui pra vocês. Vou explicar o real motivo pelo qual eu uso os plugs de fase na caixa, né? Então assim, essa caixa eu fiz, ela foi somente um protótipo praticamente. Foi somente para fazer um teste, que eu queria fazer uma line. Antigamente eu usava aquelas caixas lá, modelo KF, tipo KF, né? Dois falantes, fica lá dentro da caixa lá, que tem aquela corneta lá pro falante, né? Tem um punch bacana a caixa, né? Então assim, eu fui lá e troquei pelas lines. Eu queria algo mais bonitinho, organizado, né? E aí eu queria pendurar as caixas e tal. Então eu quis me modernizar, né? Baseado nas minhas condições, claro, né? Então assim, fui lá e adquiri essa caixa, fiz essa caixa, foi o que fiz no caso, né? Só que eu não fiz na litragem correta. Eu não calculei direitinho a litragem para fazer. Eu simplesmente fui lá juntar na madeira, afunilei mais o fundo dela e pronto, acabou. Tá feita a line. Não calculei nada, entendeu? Só que até hoje eu tenho essa caixa. Aí o que acontece? Eu botei o falante na frente da caixa, né? Duto ali nos cantos, dutos, né? O falante lá, certo? E o drive do lado. Porém, a questão galera, é que falta punch. Essa caixa aqui não é cornetada, ela falta punch, aquela pressão sonora, entendeu? Então assim, para não estar subindo muito o sub, né? Para dar ajudar a encorpar, a mancha tem que ser bom, a caixa também tem que ser boa, né? Então assim, por isso que eu uso o plug de fase, porque eu usei um tempo assim, com os falantes mais fracos inclusive. Até uns colegas que vinham fazer mix assim, que vinham com as bandas pra fazer mix no meu som, aí eles falavam pra mim, olha, seu sub tá bom, seu agudo tá bom, mas o médio aí tem deficiência. E era um falante fraquinho, 350 RMS só que eu usava. Aí eu fui lá e me organizei e comprei 4 falantes de 600. Assim que ele veio fazer mix de novo, em um outro evento, ele chegou pra mim e falou, você trocou os médios? Eu falei, troquei. Ele, pronto, a diferença agora chegou bonito. Porém, isso em lugar fechado, semi-fechado, né? Não 100% fechado, mas em local aberto falta punch. E como eu não tenho quantidade, muitas caixas para empilhar, eu tinha somente 4 caixas, eu tinha que ter alguma coisa ali para poder resolver essa questão do punch. O que foi que eu fiz? Usei o plug de fase. Até porque eu não fui simplesmente, eu olhei assim na mente e falei e fiz. Não, eu já vi de uma outra caixa que eu copiei esse plug de fase de uma caixa, né? Todos os vídeos que eu falo no canal aí dessa caixa aí, eu sempre falo isso, eu copiei de uma caixa de um trio. Eu vi lá, aí achei interessante, aí pedi pra testar. Aí o cara tem uma caixa lá que tava parada lá, aí me emprestou. Eu trouxe pra casa, botei lado a lado essa caixa que eu fiz a cópia desse plug de fase e a minha sem o plug normal como tava, e essa dele lá com o plug. Tem muito mais som do que a minha sem o plug, entendeu? Porém a caixa dele lá é um pouco maior, algumas partes da caixa é maior, falando de 12, mas é um pouco maior algumas partes da caixa, né? O fundo dela minha é mais estreito, a de lá já é mais largo, o fundo, então tem essas questõezinhas diferentes aí. Separada a câmera do falante, do drive também é separado. Então assim, tinha mais som. Aí eu pensei, vou fazer um plug de fase, e aí eu vou testar com esse plug de fase, né? Entendeu? Então depois que eu comprovei que a dele lá tocava mais do que a minha, eu fiz a minha com plug de fase, igual a dele, mesmo esquema, mesmo jeitinho, que até o falante fica preso na tampa do plug de fase, né? O falante fica preso ali, ele remove tudo junto no caso. Então fiz isso. Quando botei lado a lado, uma minha com plug de fase e a outra minha também com o mesmo falante, tá gente? Mesmo falante. Tem muito mais som com o plug de fase.
Entenderam? Então por isso o motivo do plug de fase. Não é por moda, não é porque eu quero fazer charme, não. É porque é o que eu queria, de ter um pouco mais de punch ali que faltava. Entendeu? Essa caixa, como ela não está fabricada da forma correta, o falante fica, dá uma, às vezes, excursionada, ele começa a excursionar, só que isso embola um pouco o som. É por isso que eu quero uma caixa que tenha uma pressão sonora muito boa, né? E que o falante não trabalhe muito. Uma caixa cornetada tem essa característica, ela por si só já tem aquele punch já nela já, então o falante trabalha leve ali, tranquilo. Porém, muita gente fala aí, ah, mas a caixa é boa, não vejo por que você quer trocar, mas é porque assim, é o meu gosto pessoal. Eu já falei várias vezes também já, pode acontecer de essa caixa se sobre tocando e rapaz, que som espetacular, mas pra mim não tá, então, né, então eu quero trocar de caixa por conta disso. Porque eu não calculei esse duto, da caixa não é calculada, a caixa não é calculada, então tá tudo aí só fiz e pronto, e acabou, entendeu? Então assim, por isso a vantagem que eu quero fazer uma caixa mais calculada, certinho, obedecendo o que o falante precisa, a litragem que o falante precisa, entendeu? Tudo certinho para que ele tenha o melhor rendimento possível. E o plug de fase me deu esse punch que eu queria, até porque eu não tenho muita quantidade. Hoje, já que eu tenho 8 caixas, é provável que eu possa até tirar o plug de fase, se for o caso, né, e fazer um teste sem o plug de fase. Muita gente fala aí, tira o plug de fase, tira o plug de fase, mas o plug de fase é justamente para dar aquele corpo mais na caixa, certo? Que não tinha sem o plug de fase. Então eu digo, eu nunca fiz essa caixa, não foi fabricada antes, já com o plug de fase. Eu usei um tempão, anos e anos, sem o plug de fase. Depois foi que eu fiz o plug de fase, porque eu tinha que usar do recurso que eu tinha em mãos. Qual era o recurso? O plug de fase. Então tá aí, de uma vez por todas, para ficar bem explicado o motivo que eu uso o plug de fase. É só para dar um punchzinho a mais, uma pressão sonora a mais nas altas, né? E aí eu não preciso subir o sub demais. O sub eu corto em 100 no máximo. 110, 120, 115, e às vezes já não fica muito legal, às vezes dá uma ressonânciazinha que incomoda, certo? E como esse sub ele tem uma volta muito interessante pro palco, ele volta bastante, uma pressão boa, então ter aquela realimentação ali acaba dando, né, microfonia às vezes e tal, isso atrapalha. Então eu corto o sub em 100 no máximo, e eu quero que a caixa de alta ela tenha um punch bacana, legal, né? Então é isso. Por isso que eu uso plug de fase. Porém, o próximo projeto, talvez eu nem use plug de fase. Eu não acho nem bonito isso, para falar a verdade. É necessidade, certo, gente? É necessidade. Então, eu posso até fazer um teste, tirar o plug de fase, botar como usava antigamente, falando na frente normal, e ver o resultado. Até porque hoje eu tenho 8 caixas, aí é diferente. Então, 8 unidades, já que queira que não, já soma, né? São 4 por lado, então... Vamos e convenhamos, agora sim eu posso usar seu plug de fase, porque queira que não, quanto mais você empilha mais caixa, mais vai se somando o som, né? Diferentemente de eu usar somente 2 por lado às vezes, entendeu? Então tem essa questão. Então o único motivo é só esse, né? Mas ficou bacana, a caixa não é tão ruim não, é porque eu quero um pouco mais de som. E o porquê que eu tenho isso em mente? Porque quando eu viajo com banda, às vezes eu pego um sistema de som, uns PA top, velho, e eu quero que meu som toque assim, desse jeito. Não com essa pressão sonora toda, esse SPL todo. Não, porque o meu som é pequeno. Mas eu tenho aquele timbre lá eu queria. Daquela caixa lá, daquele jeito lá eu queria. Então eu sempre fico buscando isso. É por isso que eu sempre trago aqui novas ideias que eu quero mudar. Porque eu quero chegar àquele som que eu gosto, entendeu? Eu quero ter uma caixa de alta que me responda muito bem, certo? Sem precisar estar abusando muito do alto-falante, tá bom? Então esse é o motivo. Até porque o falante é de 600 RMS. Então a caixa é bastante potente. E ela não tem esse punch que eu preciso. No local aberto principalmente. Em local fechado não, fechado vai embora. Mas local aberto não tem. Então, por esse motivo. Mas eu vou fazer mais alguns testes dessa caixa, certo? Eu vou, quem sabe, talvez tirar o plug de fase, porque dá muito trabalho. Mas mesmo assim, talvez eu tire o plug de fase, bote normal lá, certo? Nem que use o mesmo esquema de emparafusar o falante já na tampa já, para diminuir o trabalho, amenizar o trabalho, né? Porque senão vai ter que apregar, colar, e aí vai ter que tirar de novo, não dá. Então é melhor tirar o plug de fase, já que ele remove com o falante logo tudo. Faço uma outra frente, mesmo esquema, sem o plug de fase, e fixo o falante nele lá e boto lá na caixa lá. Quem sabe vai ficar legal. Então a ideia vai ser essa. Vou fazer o teste aí, e aí eu vou ver se eu trago pra vocês. Beleza, galera? Mas esse vídeo aqui é só pra tirar dúvida de vocês, tá bom? Sobre o plug de fase. Esse é o real motivo que eu uso ele. Se essa caixa já tivesse punch já, eu não usava o plug de fase, de forma alguma. Possa ser que tenha alguma outra forma de ter esse punch, de trazer o punch mais da caixa sem o plug de fase. Possa ser que sim, mas a opção que eu quis usar no momento foi essa de usar o plug de fase, tá beleza? Eu vou mostrar aqui o sistema para vocês tocando aqui rapidão. Deixa eu só botar uma música aqui. Vamos lá.
lá ver os cortes que eu tô usando aqui, só pra conferir. Olha lá, os cortes. 130 tô usando. Esse Butterworth, esse filtro aqui, ele dá aquele boostzinho a mais, né? A fita 4 dB, 0 dB do ganho, a 1.9. Isso aqui é ajustável, Isso aqui eu tô, né, testes. O agudo. Vamos lá ouvir. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, eu quero que vocês não há mal nenhum gostar assim. Oh, meu bem, alterando um pouco o som. acredite no final feliz. Meu amor, meu amor, chega de fingir. Eu não tenho nada a esconder agora. Começa a gravar já Não tô nem aí, eu não tô nem aqui pro que dizem. Eu quero é ser feliz mas aí não e viver pra si. Pode me abraçar sem medo, pode encostar sua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh, bem, acredite no. Pronto, eu não quero aumentar muito não, não incomodar muito o pessoal, sabe? Então até eu não gosto muito de som alto, assim, já enjoei já esse negócio de som alto. Então testo assim rapidão, logo baixo, porque incomoda bastante da vizinhança aí. Então assim, tá aí, o telefone ele tem uma captação muito boa do áudio, tem uma captação muito boa, mas assim, não tem como você ver 100% como é que tá o som. Até porque esse telefone aqui, ele dá uma seguradinha bastante, então não deixa o som clipar. Assim, clipar você entende, chegar já saturando, né? Você pode encostar tipo perto do sub, você não vai ver o sub distorcendo, ele segura bastante, consegue manter uma qualidade muito boa na gravação, então eu gosto muito desse telefone. Então assim galera, esse aí tá aí o sistema, certo? Eu vou deixar assim porque como eu tô sozinho aqui para fazer toda a manutenção aqui do material, chega uma hora que você a cabeça esquenta e você quer dar uma parada, né? Então eu vou dar uma segurada a mais agora. Já montei ali, eu até ia pintar, mas não vou pintar não. Passei o super lubezinho ali só para dar pra evitar que ele até lá enferruje. Se eu ver que vai enferrujar, né? Porque ela está lá enferruja ela, mas se eu ver que ela vai enferrujar, eu pinto, passo um sprayzinho ali rapidão e pronto, tá resolvido, certo? Mas por enquanto vai ficar assim mesmo. Esse fundo da caixa aí, ó, ele tá assim, mas eu vou dar um retoque ainda, né? Como eu falei, certo? Eu vou dar um retoquezinho porque ficou borrou bastante ali, então eu vou dar um retoque, ficar filezinho, que é só para marcar também o lado certo de cada caixa. Isso aí é detalhe, é estética, beleza? Mas enfim, tudo bem. Tá aí o projeto, deu tudo certinho, graças a Deus. Ficou filé demais, certo? Eu mostrei os cortes para vocês aqui agora. Aí talvez vocês podem até pensar, mas com esse corte aí é para ter esse som assim e tal, mas não tem como, porque tem que ver a caixa. Uma coisa é você falar de um modelo de caixa que tipo, um exemplo, um padrão. Aí, ou seja, se essa caixa aqui for padrão, tipo, todo mundo, o modelo dessa caixa aqui, todo mundo tiver o modelo dela, com o mesmo componente que eu, aí sim, podem julgar e dizer que pode estar bom ou dizer que está ruim. Mas aqui é uma realidade. Uma coisa vocês falaram aqui, o falando de 600, ele toca muito bem. Sim, toca. Mas se tiver uma caixa ruim, ele não vai tocar muito bem. Tem deficiência. Então, assim, tem que ver de acordo com a minha realidade. O amplificador que eu estou usando, o alto-falante que eu estou usando, tudo isso influencia, certo? Então, assim, tem essa cautela também quando a gente vai analisar o sistema de outra pessoa, né? Não é só julgar só porque eu falo de 600 é para tocar demais não. Então vamos ver a caixa, que caixa é essa. Então tudo é um conjunto, é uma caixa boa, é um amplificador bom, é uns cabos bons, uma tomada boa, tudo é um conjunto para poder chegar a um som bacana, certo? Então fica a ideia para vocês, certo? E esse comentário sobre o plug de fase, né?
Embora é bom ver os comentários de vocês, eu gosto demais de ler os comentários de vocês, porque muita gente fala para tirar o plug de fase. Tem até um cara que falou que é moda, que ele quer inventar moda, não é. Tá aí o vídeo explicando que não é moda, é necessidade, certo? Se tiverem alguma outra ideia, né, que eu possa chegar esse punch na caixa lá sem o plug de fase, eu vou tirar, né? Eu vou tirar. Isso porque também eu não tô subindo muitas frequências não. Se for ver no equalizador lá da caixa lá, eu tô atenuando algumas frequências que podem incomodar, certo? Então às vezes eu costumo tirar às vezes 500, 600, 300, vai depender. 200 assim eu dou um cortezinho, né? Deixo o Q um pouco mais fino e dou um cortezinho às vezes para fazer algumas correções, né? Mas eu não costumo estar subindo frequência não, né? Então assim, é só eu deixo a caixa falar por si só, né? Agora claro que se precisar eu vou fazer essas correções. Eu vou subir alguma coisa no equalizador, vou baixar. Embora eu não fiz isso no Smart, o som tá todo alinhado no meu ouvido, tá certo? Não tem nada de Smart aqui, né? Eu nunca usei o Smart, então assim, e também eu não vou usar por enquanto, porque eu só quero usar o Smart quando tiver o Smart ou qualquer outro programa de medição. Eu só quero fazer esse alinhamento do sistema mesmo quando tiver com a caixa de alta nova. Aí sim é que eu quero fazer o alinhamento do sistema tudo direitinho. Até porque o sub vai ser esse mesmo, não vou trocar de sub, né? O sub me atende perfeitamente, 100%, não tenho que reclamar do sub, né? Agora eu quero só providenciar somente agora as caixas de alta. Mas até lá eu vou permanecer com ela um bom tempo, tá galera? Que elas assim estão atendendo muito bem, até porque tem quantidade agora. É diferente de você usar 2 caixas por lado para usar 4. Então é o dobro do som. Então graças a Deus eu tô com 8 caixas de alta, tocando muito bem. Então o amplificador dá para empurrar, embora eu queria um pouco mais potente, mas é o que tem, vamos trabalhar. Que eu estou usando a 702. Para algumas pessoas, é potência demais, ela é muito potente. É e não é, porque a 702 eu não me recordo agora quantos watts ela dá, mas só de alto-falante ali, em cada falante ali são 600 RMS. Então fazendo as contas aí vai dar uma quantidade de watts muito alta, né, para um amplificador que não entrega isso tudo. Ele toca muito bem, toca porque é um amplificador muito bom, mas se você para fazer as contas exatas, tá faltando potência aí, né, para empurrar pro falante. Então até o sub também falta, né? Eu tô usando aqui uma Pantex K5, ela dá 5.000 watts, né, 2.500 por canal, mas só de falante aí também já pesa, porque falando são de 800, né, embora também tenha lá a caixa lá com WPU, mas eu não uso muito ela, só caso precisar, eu dou o suporte. Mas a ideia é usar só os 8 subs tudo de 800, então tem que ter um amplificador para empurrar com folga. Então assim, é importante também ter um bom amplificador. Eu usava antigamente, inclusive, abrindo um parênteses aqui, quando logo no começo, assim, há alguns anos atrás, eu usava tip para o sub, que é o que eu tinha mesmo no amplificador. O sub não chegava. Quando eu botei a 702 era outra realidade, outro sub. Usei 802, chegou bacana. Quando botei a Pantex agora é outra realidade. Então quanto mais você amplificador você vai botando mais potente, com mesmo, às vezes com o mesmo equipamento, mas vai ter muito mais som. Porque o amplificador consegue empurrar tudo, o alto-falante trabalha ali o que ele precisa. Então tem que ter cautela para não estar queimando as coisas, mas né, é isso daí. Tá aí o material, graças a Deus tudo bom, tá tudo certinho, funciona tudo certinho, né? Os amplificadores, tudo ok, não tem o que reclamar, certo? E aí o vídeo vai ficando por aqui, certo? Deixe nos comentários aí algumas sugestões aí, certo? Baseado no que a gente comentou aqui agora, certo? E qualquer coisa, atualizações aí eu trago pra vocês, como sempre. Se inscrevam no canal, dê essa força aí, dê essa moral, é de graça, não custa nada, certo? Dê um like no vídeo aí. Qualquer coisa, estamos às ordens aí. Valeu!